Olá, aluno. Eu sou a professora Deide Gouveia, responsável pela disciplina Matemática para Economia, pelo ensino de educação à distância. Nessa unidade 2, iremos começar a falar sobre funções. E aí, para começar a falar sobre funções, temos que lembrar um pouco de definição sobre plano cartesiano. O que seria plano cartesiano? Plano cartesiano nada mais é que uma junção de duas retas, né? No caso, uma na vertical e a outra na horizontal. A junção delas duas, né, forma então o plano cartesiano, onde vocês podem ver aqui a representação. O eixo horizontal é chamado o eixo das abscissas, o eixo vertical é chamado o eixo das ordenadas. Esse plano também ele é representado ou dividido em 4 quadrantes. Primeiro quadrante eu tenho apenas valores positivos, ou seja, x positivo e y positivo. O segundo quadrante verifica que o y ele é positivo e o x ele é negativo. Aqui eu tenho positivo e aqui eu tenho negativo. Já no terceiro quadrante eu tenho as duas informações sendo negativa. E no quarto quadrante eu envolvo o x positivo e o y negativo. O plano cartesiano ele é bastante utilizado para a gente trabalhar com orientação, né? Sempre que eu quero saber para onde eu vou, para onde eu fico, o que eu vou fazer, na verdade, qual é a direção que eu tenho que seguir, basta seguir as chamadas coordenadas. E essas coordenadas, elas geram para mim o chamado para-ordenado, né? Formado pelos pontos que saem do x para o y. Então, por notação, eu posso dizer que o ponto que eu estou calculando, ou a coordenada, é representado por A, ponto e vírgula B, né? Ou P sem a igualdade aqui antes, observa que aqui está sem a igualdade, ou com essa setinha aqui representada. De todo jeito, pessoal, essa representação ela serve para dizer o seguinte, ó, pega quem é o primeiro elemento, coloca no x, pega quem é o segundo elemento e coloca no y. Então, o primeiro ponto que eu tenho, 1 e 3, o que seria? 1 aqui e 3 nesse ponto aqui. Então, me dá o ponto A representado. O ponto B, menos 1, menos 1 aqui e menos 0, aqui é 1, aqui vai ser menos 2. Então, menos 2 estaria nesse ponto aqui. O ponto C, 0 e 2. Então, a coordenada x é 0 e o y vai ser quanto? 2. Então, ele fica aqui no eixo do y. E na coordenada D, ou melhor, desculpa, o ponto D, a coordenada x vai ser 3 e o y vai ser 0. Então, meu ponto D, ele é representado neste ponto aqui, tá? Em cima do eixo do x. Vamos a uma aplicação. Eu tenho 3 pontos aqui pra gente. Os pontos 2 e 3, 5 e 3 e 2 e 7. E ele fala que são vértices de um triângulo retângulo. Pede para que vocês determinem a área desse triângulo. Aqui eu já coloquei qual é a regra, né, para se calcular a área, que é a base vezes a altura dividido por 2. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é colocar esses pontos no meu quadrante. Nesse primeiro caso aqui, o primeiro quadrante, porque são todos termos positivos. Então, aqui, ó, 2, x sendo 2 e y sendo 3, eu caio nesse primeiro ponto aqui. A segunda informação, x sendo 5 e y sendo 3. Verifica que aqui, ó, gente, eu já tenho uma base sendo representada do meu triângulo. E depois, x sendo 2 e y sendo 7. Aqui também representado. Então, se eu juntar essa outra parte aqui, eu tenho um triângulo formado. O que ele pediu? Para que vocês determinassem a área desse triângulo. Como é que eu faço, então, para determinar a área? A minha base é formada por esses 3 quadradinhos. Então, vai ser base. A minha altura vai ser formada por quem? 1, 2, 3 e 4. 4 quadradinhos, dividido por 2. Ou seja, 3 vezes 4, 12, dividido por 2, ele vai me dar uma área de 6 aqui representada. Quando a gente fala em produto cartesiano, ou melhor, plano cartesiano, a gente pode também pensar no produto cartesiano. O que significa isso? Eu pego um plano cartesiano, ou seja, os elementos de um conjunto, me relaciono com o elemento do outro conjunto e
Quando eles começam a ter essa relação, essa correspondência, eles geram para mim um novo plano cartesiano. Ou seja, produto cartesiano A vezes B. Olha aqui essa notação dada para vocês. Ó. A vezes B é um X, tá o quê? X tem que pertencer a A e o Y tem que ser pertencente ao B. Como é que eu posso fazer a representação? Através da notação de conjuntos, através do diagrama de flechas e através do plano cartesiano. Uma observação que está colocada aqui para vocês, o A e B, eles não podem ser conjuntos vazios, porque senão não tem como fazer essa correspondência do conjunto A para o conjunto B. Então vamos a um exemplo, dados conjuntos A e B, e pede-se para que vocês representem um produto cartesiano A vezes B, utilizando a notação de conjunto, o diagrama de flechas e o plano cartesiano. Eu vou começar com o diagrama de flecha, gente, que eu acho mais tranquilo, depois a gente vai para a notação de conjuntos. Então, ó, se eu pegar o primeiro conjunto aqui, chamá-lo de A e colocar menos 2 e 3, e chamar o conjunto B de 0, 1 e 3, o que significa A vezes B? É fazer a relação dos elementos de A com os elementos de B. Opa, então uma setinha mais para cá, tá? Então vamos aqui. Aqui representado, tá? Então, essa é a relação primeira que eu tenho. Depois eu vou pegar com 3 e faço a mesma correspondência, tá? Então, o que seria o A vezes o B? Então, vamos lá representá-lo na notação de conjunto. Seria o menos 2 com o 0, o menos 2 com o 1 e o menos 2 com o 3. 3 com o 0. Ai, deixa eu apagar aqui que tá errado. Três e 0, tá? 3 e 1 e 3 e 3. E esses conjuntos de pontos eu posso jogar aqui para o plano cartesiano. O que seriam esses planos cartesianos? Menos 2 e 0, menos 2 e 0. Primeiro ponto aqui representado. Segundo ponto, menos 2 e 1, aqui representado. E o outro, menos 2 e 3 propriamente representado. Já no outro caso aqui, ó, 3 e 0 vai ser aqui no eixo X. 3 e 1 aqui representado e 3 e 3 aqui representado. Dentre os conjuntos temos uma relação que deve ser estabelecida e para que a gente defina se isso vai ser função ou não. Qual é a principal regra que eu tenho que colocar? Olha, todos os elementos do conjunto A têm que ter correspondência com algum elemento do conjunto B. Todos os elementos do conjunto A têm que estar ligados a algum elemento do conjunto B. Há apenas um único elemento do conjunto B, tá? Então, olha por definição. Relação entre conjuntos. F, dois pontos, de A para B. Eu preciso definir se existe essa relação. Primeira regra, os conjuntos eles não podem ser vazios, senão não tem relação. Segundo, cada elemento de A relacionado a apenas um elemento de B. Então, no primeiro caso, verifica se todos os elementos de A estão relacionados, tem alguma ligação? Não. Então, aqui eu não posso considerar isso aqui como sendo uma função. Então, ela não é uma função, tá? Olha o segundo exemplo, R2 de A para B. Observa que todos os elementos de A estão ligados aos elementos de B, mas o 4 em específico, ele está apresentando, está se ligando a duas informações. Então, aqui eu também não tenho uma correspondência, ou seja, não é função. E já no outro caso, ó, eu posso dizer que é uma função, por quê? Porque todos os elementos de A estão ligados a alguma função, a algum elemento de B. Mesmo que o 5 não esteja ligado, isso pouco importa. O que interessa é que o A tenha essa correspondência. Vamos ao exemplo.
3, 5, 2, 4, 5, 8, 6, 12, 7, 12, 12, 18 e 15. Pergunta se é ou não uma função. Então, o que eu vou fazer? 3, 5, existe correspondência. 2 com 4, existe correspondência. 5 com 8, existe correspondência. 6 com 12, existe correspondência. 7 também se corresponde com 12. E 18 com 15. Também existe correspondência. Então, existe uma função? Sim, saindo do A para o conjunto B, existe uma correspondência. Ah, Debbie, mas o 6 e o 7 está ligado ao mesmo elemento. Não tem problema. Aqui, nesse caso, o que eu não poderia era, o 6 está ligado, por exemplo, ao 8 e ao 12. Porque o número do A não pode se corresponder a 2, tá? Mas nessa situação aqui, existe sim uma função. E a minha imagem seria quem? Todos esses elementos de B ao quem eu tive essa correspondência. Então, seria 5, 4, 8, 12 e 15. Já o próximo exemplo, 2 para 10, correspondência. 3 para 8, correspondência. 5 para 13, correspondência. 3 para 4, opa, ele está ligado duas vezes. Então, aqui, vou só fechar, mas aqui eu já vou dizer que ela não tem correspondência, ou seja, não é uma função, porque o 3 está ligado a dois elementos. Podemos trabalhar também com o domínio de uma função, nesse caso, através da função propriamente dita, né? Pensa a seguinte situação, quais são os elementos que eu posso calcular para definir o domínio de uma função? Então, pega aqui o primeiro exemplo de vocês, determinar o domínio da função. Eu vou começar com a letra B, gente, não esquece um pouquinho a letra A. O que eu tenho aqui? X ao quadrado mais 2x. Quais são os elementos que eu posso colocar nesta função para substituir pelo x? Existe alguma restrição? Nenhuma. Então, eu posso dizer para vocês que o domínio dessa função é os números reais. No caso da letra C, também não existe nenhuma restrição, porque se eu colocar 0 aqui, eu vou ter 0 por 4, a gente já sabe que 0 dividido por 4 vai dar o próprio 0. Então, não tem nenhuma restrição, posso dizer que o domínio vai ser os reais. Na letra D, o domínio desse caso seria quem? Eu posso colocar qualquer valor no meu numerador, mas no denominador, o que eu não posso ter? Eu não posso ter 0, porque se eu fizer 4 vezes 0 vai dar 0, e aí todo número dividido por 0 a gente já viu que gera uma indeterminação. Então eu posso dizer aqui que o domínio vai ser quem? Todos os reais, com exceção de quem? Do 0. Então com isso aqui agora eu volto para a alternativa A, ou melhor, para a questão A, né? Domínio igual. Qual vai ser o domínio? Ou seja, qual elemento que eu não posso colocar nessa condição? X menos 1. Se eu colocar 1 menos 1, vai dar 0. Então, aqui o domínio seria quem? Todos os reais, com exceção de quem? Do 1. Vamos, então, para a nossa interatividade. Para a nossa interatividade. O domínio da função f de x igual a x ao quadrado menos 9 sobre 3 é... Alternativa A, menos 3. Alternativa B, 3. Alternativa C, 9. Alternativa D, todos os reais, menos o 0. E alternativa E, todos os reais. Voltamos em seguida com a resposta da nossa interatividade.